vocês duas lembranças da minha infância. A primeira tem a ver com a minha avó, e a cidade onde ela morava, que era São Paulo. Todo final de semana, com os meus pais, era frequente que a gente ia visitá-la. E eu lembro, nós morávamos em Campinas, a 1 hora de São Paulo, e esse trajeto para mim era épico, repleto de viadutos, pontes, marginais, praças abandonadas e poluição. E mais do que isso, ele era repleto de brigas. Meus pais sempre brigavam porque a gente se perdia, não achava o caminho. A cidade, ela parecia infinita. E mais do que infinita, ela parecia também limitada. Porque chegando à casa da minha avó, não existia ali, a casa era confinada, né? E não existia ali realmente uma praça, um lugar próximo à casa dela, onde a gente pudesse se divertir. Em paralelo a essa lembrança, eu trago comigo a lembrança do meu pai e das nossas brincadeiras de família. Meu pai tinha um sítio próximo de Campinas e a gente sonhava ali de construir a nossa casa. E dentro dessa casa tinha todos os desejos da nossa família. O meu pai desenhava essa sala que podia receber a luz do sol a todas as horas do dia. Eu e minha irmã, a gente sonhava em ter quartos separados. A gente fazia uns desenhos também de umas casas labirínticas com fugas, né, que podiam, caminhos de fugas para a cidade. E era, enfim, construções imaginárias, né? Dessa minha infância, eu levo comigo hoje duas perguntas. A de saber se um dia eu ainda vou poder construir essa casa dos meus sonhos e se existe uma cidade acolhedora, integradora, para receber esses desejos. Mais tarde, eu cresci. Eu não sei se por isso eu me formei em arquitetura, mas eu me dei conta que esse desejo não era só meu, obviamente, que esse desejo era de todos nós. Todos nós temos essa vontade de construir a nossa casa. E, mais do que um desejo, talvez eu me dei conta que isso é um instinto. É um instinto animal que o ser humano tem, na verdade, e que desde os primórdios da humanidade, né, é um instinto de sobrevivência, o ser humano teve que se juntar a um grupo de pessoas, escolher um lugar para viver e, juntos, através de métodos construtivos, construir as suas moradas e achar uma economia sustentável de subsistência. Le Corbusier, já em 1923, colocava que a grande arquitetura está nas próprias origens da humanidade, sendo ela o produto imediato do instinto humano. Muitas dessas construções primárias são hoje exemplos de sustentabilidade, né? Mas de sustentabilidade construtiva, nos seus métodos, né, que usam materiais locais, mas também uma sustentabilidade social, de um grupo de pessoas que se conhece e que, dentro de uma economia própria, consegue ter uma harmonia com o seu entorno. E a pergunta que eu me levo hoje, né, é se esses instintos, de que maneira esses instintos, que se todo mundo tem, e essa força que existe dentro da gente, de que maneira essa força está sendo usada na sociedade de hoje. Hoje, 84% da população brasileira vive em cidades. Esse número no mundo é um pouco menor, 54%. A sociedade industrial criou conurbações, metrópoles, sistemas viários e grandes conjuntos habitacionais. A urbanista francesa Françoise Chouet, em 1965, já anunciava o fracasso das cidades na sua capacidade de organizar os seus espaços. Desde que essa frase foi anunciada, ou desde que as cidades, o fenômeno das cidades, que crescem muito rápido, apareceu, muita pesquisa foi feita. Doutorados, projetos pilotos, prefeitos, sistemas de gestões, mas até hoje a questão da qualidade da cidade existe e é um problema para todos nós. Talvez, simplesmente, nós tenhamos que aceitar que nós perdemos a guerra frente ao crescimento desordenado das cidades. E se a gente perdeu essa guerra, isso talvez queira dizer que a gente não tem as boas armas, que a gente não esteja usando os bons métodos para lidar com a cidade. E aí me vem em mente, né, como é que esse indivíduo está se integrando nessa cidade. O que você hoje, se você quer ter sua casa, o que você tem que fazer para conseguir ter a sua própria casa? O caminho não é fácil. Você tem que primeiro estudar, aprender a ler e escrever, trabalhar, ganhar dinheiro, e aí com isso talvez você vai conseguir alugar, comprar e eventualmente construir sua casa. Quantas dessas casas, mesmo planejadas por aqueles poucos sortudos que construíram as suas casas, tiveram uma relação de pensamento da cidade? Quantas dessas pessoas puderam ter um envolvimento com a sua construção? Eu quase diria que as cidades de hoje já são anônimas, anônimas da nossa voz e dos nossos desejos. Lógico, você vai dizer que existe favela. Ainda bem que elas existem de alguma maneira, porque, de certo modo, elas nos indicam um caminho e, eventualmente, soluções. Mas nesse
sim, frente a essa questão, talvez o poder público não soube se organizar, ou talvez não tenha tido a vontade, né, para ir mais longe. Porque o que aconteceu é que não foi possível, dentro dessa vontade desses cidadãos que estavam pedindo democracia e acesso às casas, né, integrar um sistema viário, um sistema de rede de saneamento, e essa cidade, né, ela criou de um modo desorganizado. Então, por um lado, a gente tem uma cidade muda, e, de outro lado, a gente tem uma cidade desordenada e sem infraestrutura básica. Bom, como é que a gente pode inserir novamente esse indivíduo no processo de produção das cidades? Longe de ter a resposta, eu cruzei, na minha experiência de arquitetura, algumas experiências que talvez me fizeram ver um caminho, né? Primeiro, eu acredito na minha prática como profissional. Eu tenho um escritório de arquitetura e, logo nos meus primeiros projetos, eu me coloquei essa questão. Como é que eu devo me colocar com o desejo do meu cliente? Eu tenho a resposta? Devo com o meu conhecimento técnico, as minhas ideias, formular uma solução? Eu estou falando aqui da questão de autoria e de como essa troca é feita entre uma pessoa que teve, talvez, os anseios de toda a sua vida e o meu conhecimento técnico recente em cima dessa pessoa e do que ela está querendo para a sua vida. E o que eu vi é que quanto mais eu abria esse diálogo e quanto mais eu fazia do projeto um jogo aberto, onde talvez eu estabelecesse algumas regras, mas onde aquele futuro morador mexia os peões e decidiam qual era o caminho daquela casa, mais essa pessoa virava dona da sua casa e se apropriava daquele espaço. E mais aquele projeto, de alguma maneira, tinha uma sobrevivência maior e um sentido maior. Na academia, onde também eu leciono, os alunos, né, junto desse processo acadêmico, junto com os alunos, a gente tem uma tendência de desenvolver o projeto de maneira abstrata, teórica. A maioria dos projetos trabalhados, eles são longe do usuário, da cidade ou de uma realidade qualquer. O que a gente ensina muito para os alunos é o da narrativa, de entender uma situação, construir um discurso e defendê-lo, na verdade. E nós tivemos, então, a oportunidade, né, dentro dessa academia, de trabalhar com um grupo de moradores da comunidade do Vidigal. A Associação de Moradores entrou em contato comigo para fazer um trabalho. Existia ali uma necessidade. Os moradores queriam trabalhar nesse acesso da entrada da comunidade do Vidigal e queriam criar um quiosque literário, um lugar que pudesse representar um pouco a comunidade, acolher e também dar novas informações. Para esse projeto, nós juntamos um grupo de alunos e começamos a desenvolver uma série de ferramentas, workshops, processos. Fizemos um processo participativo que foi levado a voto, que foi escolhido. Mas o que eu pude ver nesse exercício é que muito pouco do que a gente estava ensinando na faculdade servia de ferramenta para esses alunos. E que eles tinham que aprender uma metodologia de projeto diferente, métodos de discussão participativas e um certo papel dentro da sociedade que era diferente do que a gente ensinava na academia. Eu também tive a oportunidade de trabalhar junto com a Fundação Bento Rubião na definição de um projeto de moradias. 500 casas construídas para o programa Minha Casa Minha Vida. E esse exercício foi uma grande lição para mim, porque o que eu aprendi é que, sim, a gente pode desenhar 500 casas dentro de um curto espaço de tempo com a participação social. Foram feitos, assim, num período de 2 meses, 3 meses, 2 workshops, de 3 dias cada um, onde todos os moradores foram chamados. E nesses 3 dias de workshops, a gente conseguiu trabalhar com os moradores a questão do desenho das ruas, aonde seriam localizadas as praças, quais tipos de quadra eles queriam, o desenho dessas quadras, quais tipos de programas comunitários poderiam ser ali inseridos e que tipo de apartamento ou de moradia, qual essa especialidade que eles alvejavam. Esses dados foram colhidos e um projeto foi feito com isso. Então, eu aprendi que dentro de um processo mercadológico, sim, a gente tem como incluir o indivíduo. E mais do que isso, esse bairro nem existe, mas esses vizinhos já existem, eles já se conhecem, eles já se apropriaram o território e suas casas. Isso, numa questão de durabilidade de uma cidade, não tem preço. É uma coisa que se constrói, e quanto mais cedo a gente pode construir, maior o sucesso, eu acredito, dos espaços. Enfim, eu queria... assim, todos esses são exemplos
particulares, pequenos exemplos. E o que eu quero dizer, assim, a gente não consegue, eu não sei se esses exemplos de pequena escala representam alguma coisa realmente na mudança das cidades. E aí eu me pergunto, eu tentei fazer um exercício, né, para entender como é que a gente pode sair dessa prática de projetos pilotos, de ações pontuais, para algo que possa ter um impacto maior ou uma escala maior. Então, eu tentei fazer um exercício inverso. Eu tentei sair do que... Eu tive assim, a oportunidade, há 4 meses atrás, de mudar de casa. E nessa mudança de casa, junto com as minhas filhas, a gente percebeu que faltava um parquinho, né, para elas poderem brincar próximo da minha casa. E aí eu me perguntei assim, por que eu não vou tentar fazer esse parquinho? E aí eu comecei a fazer as etapas, né? Então, eu vou primeiro procurar meus vizinhos, saber se eles também querem um parquinho. Aí eu fui na padaria, eu fui no restaurante, tentei achar as pessoas, eu conheci um vizinho, conversei com um grupo de pessoas locais que também mostraram interesse. Nesse primeiro exercício, eu me dei conta que, se houvesse um sistema, né, já organizado, estruturado, uma de vizinhança de bairro, como um condomínio aberto, já seria uma grande ajuda para as pessoas se empoderarem do que elas podem fazer para a cidade. No segundo momento, assim, a gente pensou, bom, se eles querem fazer o parquinho, então eu preciso, talvez, representar essa ideia, fazer um folheto, um croquis, só para dizer que tem uma ideia, buscar abaixos-assinados e talvez ir na prefeitura. Então, nesse momento, o papel do arquiteto também. O arquiteto pode ser um conciliador social e é importante os arquitetos também se empoderarem dessa função e se prepararem para isso. Num terceiro momento, eu pensei, poxa, aonde é que eu vou bater na porta da prefeitura? Eu sou arquiteta, eu até conheço um pouco o caminho, mas não existe hoje em dia um sistema oficial que possa integrar os desejos dos moradores na sua cidade. Não existe uma cota, um fundo que permita, né, a pequenas ações urbanas. Eu não estou falando de grandes coisas. Eu tenho certeza que cada um de vocês, próximo às suas casas, tem noção de pequenas coisas diferentes que fariam diferença, como um banco, ou uma harmonização das calçadas, certo tipo de vegetação, organizar os carros, como eles são alinhados ou não. A cidade precisa de grandes coisas, mas também de pequenas coisas para serem melhores. E se cada um de nós conseguir expressar isso, a gente vai ter mais força e mais qualidade nas cidades. Mas eu acho que existe também um papel, não só de vocês, de todos vocês, mas também do poder público local. As nossas legislações urbanísticas são antigas. Elas, mesmo que existam instrumentos e ferramentas nas nossas leis de qualidade, a realidade da aplicação urbana no Brasil ainda é muito falha. Então, existe um sistema que é mais antigo do que os anos, né, assim, né, e que precisa ser renovado. E isso eu não estou falando de uma grande reforma urbana, mas estou falando de pequenas modificações na maneira de inserir o indivíduo no processo de criação da cidade. E o poder, assim, uma cidade como Petrópolis, que esteja se pensando, ela pode abrir portas para essa mudança. E acredito que juntos, poder público, né, nós, arquitetos, e todos vocês, talvez a gente consiga, né, melhorar as cidades um dia. Eu espero assim.